Eu não posso considerar, né, com todas as vênias a quem o faz, mas eu não posso considerar responsabilidade fiscal isso aqui que nós vamos ouvir agora. Porque você até pode falar, não, sabe o que é? É que eu não podia mais botar dinheiro, porque senão estourava o teto. Assim como eu não podia mais dar para a educação, assim como eu não podia dar mais para a saúde, assim como é a culpa do teto. Aí caberia perguntar, mas você fez o quê para mudar esse teto, então, que o impedia de fazer uma governança para o povo? Olha aqui, olha como é ruim isso aqui. Vai. Uma reportagem do UOL informa que o governo Bolsonaro voltou a paralisar a Operação Carro-Pipa, que leva água potável a famílias que vivem em zonas rurais de municípios em situação de emergência pela seca, isso no semiárido do Nordeste e também no norte de Minas Gerais, perto da Bahia. A iniciativa havia sofrido com um corte de gastos logo após o segundo turno. Diante dessas críticas, o governo voltou atrás, mas agora, segundo o UOL, houve um novo bloqueio. Dessa vez de 21 milhões de reais que deveriam ter sido repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Esse valor cobriria os gastos do mês de dezembro, mas até agora não foram liberados esses recursos e não existe previsão para isso. Lembrando que a suspensão da Operação Carro-Pipa é investigada pela Defensoria Pública da União e pelo Tribunal de Contas da União. Não há nada de fiscalmente irresponsável, nem de relativização da importância do controle de gastos, ou então minimizar a importância de um país ter superávit primário. Não é importante. Trajetória de queda da dívida em relação ao PIB, sim, nós temos que perseguir todas essas coisas. Agora, não pode deixar as pessoas sem água. Ou pode? Porque senão aí fica ruim. Se pode cobrar isso, e eu não acho que deveria, mas se pode cobrar isso de um governo de direita, e achar que é muito razoável que assim seja, né? Se pode tolerar isso, eu digo, a um governo de direita, se pode tolerar que um governo de direita não pague médicos residentes, não pague bolsa de estudo, se pode que deixe a universidade sem dinheiro, isso não pode ser esperado de um governo com viés de esquerda. Porque não vai acontecer. Porque não é aquilo que as urnas indicaram. E aí cumpre ser realista em relação a isso também. Né? E é por isso que eu digo que um governo não pode ficar, um governo que nem se instalou ainda, não pode ficar assim, será que eu indico os mercados? Ih, meu Deus, será? Se for assim, você tem que antes fazer uma consulta. Porque qualquer coisa que vá fugir aquele manual e um manual de curto prazo vai ser tido como coisa ruim. Então, BNDES, Mercadante, vamos esperar, vai entrar lá. Ele vai ser, sim, cometeram-se erros no BNDES no passado. Juro subsidiado para criar campeões nacionais, para ter isso aqui. Vai ser de novo? Então aí você tem uma reação negativa. Agora, esperar que o PT governe com seus adversários, isso não vai acontecer. MEC libera recursos? Sim. De última hora? Vai lá. O ministro da Educação, Vitor Godoy, disse hoje que o governo Bolsonaro vai, enfim, editar uma medida provisória para reverter o congelamento dos pagamentos da pasta. Essa medida, segundo ele, deve ser editada ainda nessa semana e a previsão é de um desbloqueio de 2 bilhões de reais. Essa quantia deve levar, enfim, à retomada do pagamento das bolsas da CAPES, do pagamento dos médicos residentes, além da verba das universidades federais e institutos federais e a compra de livros didáticos. Vitor Godoy foi chamado pela Comissão de Educação da Câmara para dar explicações e esclarecimentos sobre esse assunto. É preciso, nós estamos em 14 de dezembro. E as coisas estão assim. Vocês diriam que esse é um governo que planeja? Que esse é um governo que tem visibilidade, né? Que é aquele critério do piloto quando ele está voando
não por instrumento, está enxergando. Tem visibilidade à frente? Ou então é uma política deliberada que causa o caos para depois... O que há? É a isso? É a essa responsabilidade fiscal que tanta gente se refere de maneira positiva? Com a devida vênia, isso é uma fraude intelectual também, né? E aqui uma advertência importante, meninos, duas na verdade. Covid e dengue, infelizmente, precisamos falar disso. Vai lá. É isso, um levantamento feito pelo Observatório de Saúde na Infância da Fiocruz aponta que uma criança de 6 meses a 5 anos, morreu por dia por Covid-19 no Brasil em 2022. Dados colhidos entre os dias 1º de janeiro e 11 de outubro, que 314 mortes nesse período. E esse número de uma vítima por dia é uma média, viu? Os cientistas alertam que os números pioraram nas últimas semanas. Isso coincide com um aumento nos testes positivos e também nas internações nessa faixa etária. Para a coordenadora do Observa Infância, a Patrícia Boccolini, essas mortes poderiam ter sido evitadas com uma política pública de vacinação em massa. E olha esse dado aqui, até o dia 28 de novembro, apenas 7 em cada 100 crianças de 3 e 4 anos tinham recebido as 2 doses da vacina contra a doença. O percentual é parecido nas faixas etárias próximas. Flagelo, né? E eu vou voltar ao orçamento ainda sim, né? E a dengue? Vai. Dados do Ministério da Saúde também mostram uma explosão da dengue nesse ano no país, 1.400.000 casos prováveis da doença, englobando aí registros confirmados e aqueles sob suspeita. Isso representa uma alta de 172% na comparação com os anos anteriores, 2020 e 2021, mais que dobrou. Avanço também no número de mortes, foram 978 confirmadas e outras 98 sob investigação, pior dado em 6 anos. Se confirmadas 22 mortes a mais, atingiríamos a marca de 1.000 vítimas, o pior desempenho desde a década de 80, e um salto de 400% em relação ao ano passado, quintuplicou. Especialistas atribuem essa alta ao aumento no número de chuvas e à falta de uma campanha pública de informação. Obviamente, e não obstante, há quem queira justificar que este governo que está aí tem entregado um orçamento para o ano que vem, cortando 16,6 bilhões da saúde. Pelo menos o Marcelo Cássio, o relator-geral do orçamento, na peça refeita, se aprovada, né, a PEC da transição, recompôs esse orçamento da saúde em 22,7 bilhões. Sim, nós precisamos de responsabilidade social, nós precisamos de responsabilidade fiscal e nós precisamos de tudo isso, né, para que as pessoas, os brasileiros, possam ter uma vida melhor.